nas celebrações de casamento, geralmente a música. Mesmo em casamentos muito simples e modestos, buscam-se utilizar músicas, canções. As músicas e cânticos nupciais também estavam nos tempos bíblicos. Aliás, nós temos um livro chamado Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, que é uma canção nupcial, é um cântico nupcial. Não sei se você sabe como eram os casamentos nos tempos bíblicos em Israel. Antes do casamento havia o cortejo nupcial. A noiva saía da sua casa, acompanhada das pessoas que formavam ali o seu grupo. Já o noivo vinha de outro lugar por ele escolhido, e esses dois grupos tinham como destino a casa do pai do noivo. Aquela era uma sociedade em que a festa era na casa do pai do noivo. Graças a Deus. E ali também era o banquete na casa do pai do noivo. A gente que tem filhas, graças a Deus, verdade? Era ali, na casa do pai do noivo, banquete. Era o noivo quem arcava com as despesas da festa. E os dois grupos eram constituídos ali, de amigos de cada um, que iam tocando instrumentos musicais ou cantando e espalhando flores pelo caminho. Quase sempre, eles cantavam as tradicionais músicas de casamento, das quais, às vezes, constavam versos lá de cantares. É nesse cortejo de casamento, nesse cortejo nupcial, que Jesus se refere àquela parábola das 10 virgens. A função delas era acompanhar o noivo até a cerimônia. Peço que você abra Apocalipse 19, o último livro de sua Bíblia, Apocalipse 19. Terceiro domingo do mês, nós estamos vendo aqui o livro de Apocalipse. E agora nos demos conta de que esse livro fala de duas mulheres. Apocalipse 19. Duas mulheres. A primeira mulher surge logo extravagante, chamativa, cheia de seduções, ousada, exposta. E o final é uma queda, um despencar abissal, um despencar vergonhoso dessa primeira mulher. Mas aí temos a segunda. A segunda mulher surgindo discreta. Nada. Vem com uma trajetória que parece de início pouco gloriosa. Diferentemente da primeira mulher, ela revela, mas ela também encobre. Ela expõe, mas ela também esconde. Mas ela vem crescente até surgir plenamente gloriosa, magnífica, jubilosa. A primeira mulher, ela aparece com a cabeça descoberta. E ela tem a besta sob sua cabeça. A segunda mulher, ela aparece com a cabeça velada, ou seja, ela tem um véu. Porque naquela sociedade, naquela cultura, o véu é o símbolo de sujeição. O véu era a maneira daquela mulher conservar ou sinalizar publicamente as evidências da sua sujeição. E aí você tem um contraste absoluto entre as duas mulheres. E essa segunda que nós vamos ver hoje, ela se guarda para o seu esposo e ela se adorna para as bodas, ela se prepara para as bodas.
um fato importante aqui para nós lembrarmos, é que antes das bodas, antes do casamento propriamente dito, esta noiva já é chamada esposa. Já houve ali o compromisso do noivado. Já houve ali um tipo de juramento. Essa é a razão por que, por exemplo, se diz quando o anjo Gabriel visitou Maria, estando ela desposada com José, embora não tivessem coabitado, o texto está dizendo que Maria era noiva de José, mas para o estatuto jurídico daqueles dias, a noiva já era considerada uma esposa, faltando apenas as núpcias. E aqui nós temos essas duas mulheres em Apocalipse, a meretriz e a noiva. E a gente logo descobre que as duas mulheres são duas cidades. Agostinho disse em sua obra A Cidade de Deus: dois amores erigiram duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Aquela é o amor de si até o desprezo de Deus. Esta é o amor a Deus até o desprezo de si mesmo, até a negação de si mesmo. Babilônia é a cidade terrena. Jerusalém é a cidade celestial. E Agostinho diz que os adversários da cidade de Deus que pertencem à Babilônia se atrevem em suas próprias forças e se gloriam em si mesmos, não no Senhor. Já a cidade de Deus, ele diz, esta rainha é libertada de todas as nações pela regeneração e passa do pior ao melhor rei. Quando ele fala de Caim e Abel, destes dois primeiros pais da raça humana, Caim foi o primogênito e ele pertencia à cidade dos homens. Depois dele nasceu Abel, que pertencia à cidade. Agora você está com Apocalipse 19 aberto, e nos versos de 1 a 4, que foram os versos que vimos no mês passado, há uma celebração lá nos céus, pelo fato de que o Senhor julgou a grande meretriz. E os que estão ao redor do trono universal celebram, e no verso 4 dizem, Amém, Aleluia. E agora começamos algo novo aqui, de certa maneira novo. Nos filmes clássicos, roteiristas, cineastas dos filmes clássicos, eles exploram em seus filmes um aspecto duplo. Ou seja, não basta que o bandido receba a punição. É preciso que o mocinho vença, que o mocinho seja honrado, que seja vitorioso. Então há esses dois lados da moeda nos filmes clássicos. Uma alegria pela queda do mal, mas também uma alegria pelo triunfo do bem. O pensamento do homem clássico tem isto, dos roteiristas clássicos tem isto. Ele se alegra quando o mal é vencido, o mal cai, mas não apenas isto, ele também se alegra quando o bem é exaltado. E agora há uma convocação que você veja aí no verso 5. E saiu uma voz do trono exclamando, é dia de casamento. Aproximam-se as bodas. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Isso é uma chamada ao louvor.
E agora o que você tem é essa alegria e expectativa das bodas. O verso 5 diz, e o verso 6 então responde: Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembra que Deus reina. Isso porque muitas vezes, diante do aparente triunfo do mal, diante do aparente prostituições da Babilônia, da aparente sedução da morte dos profetas, da perseguição dos santos, nós podemos esquecer que Deus reina, mas aqui ele lembra: Babilônia caiu, vamos louvar agora. Vai aproximar-se uma nova mulher, e ele diz: vamos louvar todos os que temeis a Deus, grandes e pequenos, e nos lembrar que Deus reina. Deus está reinando. As injustiças e sofrimentos a que os servos de Deus estão sujeitos aqui nesse mundo, incompreensões, perseguições, até mortes. Mas agora, com a queda de Babilônia, Deus fez justiça. Vamos lembrar o que fazia a meretriz aos servos do Senhor? Vamos lembrar um pouco da época que João recebe essas revelações? Era contexto da perseguição da igreja naqueles dias. Irmãos amados, como o apóstolo Tiago, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, já tinham sido martirizados quando João recebe essas mensagens aqui. Eles já tinham sido mortos. João mesmo está ali em Patmos, na ilha de Patmos, exilado, por causa do testemunho do Senhor. Nero perseguiu a igreja, queimou cristãos na estaca em Roma. Domiciano agora é o imperador e uma nova fúria de perseguição tem início. Deus reina. Babilônia vai cair. E agora diz o verso 7, uma visão de festa de casamento. Sabe, irmãos, eu tenho participado de algumas festas. Algumas das mais tocantes que tenho participado, festas de casamento. Coisa extraordinária. Parece que nada se compara a uma festa de casamento, não é? Eu já tenho participado de alguns que, aliás, já perdi a conta, por razões óbvias. Óbvias por causa desse cabelo branco. Não, veja bem. Coisa extraordinária. E agora ele vai falar de uma festa nupcial, particularmente de um banquete nupcial. Ele faz esse contraste da noiva com a meretriz e agora traz o casamento para lembrar essa intimidade, esse amor, essa alegria que há entre Cristo e o seu povo. E aí ele diz no verso 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Observe essa noiva. Ela não tem nada a ver com Babilônia. Você viu lá as mensagens anteriores, o que nós descrevemos, o que o Apocalipse descreve com a Babilônia? É uma coisa terrível, é impropérios, é sujeira, é blasfemação, é impudicícia, é imundícia. E agora está aqui a noiva. E ela tem um linho que ela veste,
são um presente da graça, dada pelo noivo à noiva. A noiva era referida como esposa, você já observou? Faltavam apenas as núpcias. Aliás, aqui em nossa versão, nossa tradução bíblica, é a primeira vez que a palavra esposa aparece, mas você precisa só atentar, se você é uma pessoa que já sabe ler o original grego, que na língua original, o guiné grego não é a primeira vez, porque é mulher aqui, mas era esposa, considerada esposa. E ele vai falar dos convidados para a festa das bodas. Sabe, gente, uma das maiores honras que uma pessoa antiga podia ter era ser convidado para uma festa de casamento de alguém. Por isso, Jesus usou pelo menos duas parábolas falando de festa de casamento, dos convidados para a festa de casamento, e era um privilégio. E havia ali um banquete. Era uma refeição extraordinária, incomum, e que não durava só uma noite, ou 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas, como às vezes em nossas festas de casamento, não. Gente, uma festa de casamento dos hebreus durava quanto tempo, pastor Rubens? Mais ou menos? Dias. Capuliu bem. É assim, dias. Vai que sejam 6, 7. E era mesmo. Eram dias. Era um privilégio. Ele diz: bem-aventurados os que são convidados à ceia, ao banquete das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Sabe, gente, eu nasci no município ao norte do estado do Rio, tinha uma região de muitas usinas de açúcar e havia um usineiro muito rico. E ele casou uma de suas filhas. Ele foi o grande casamento do ano. E as pessoas disputavam presença ali. As pessoas estavam comprando convites. Jornais anunciavam que as pessoas estavam amontoando-se nas portas, que jornalistas queriam entrar de qualquer maneira. Imagina uma cena desta. Agora você imagina esta festa aqui. Imagina isto. Que coisa extraordinária você participar de um momento desse. Não mais aquela ceia simples no cenáculo, à véspera da crucificação, em que ele apanha o pão e diz: isso é o meu corpo, em que ele apanha o cálice e diz: isso é o meu sangue. Não mais, é agora a grande ceia, viva no reino de seu Pai. E aí é nesse ponto que ele diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Foi tão impactante isso para João, e seria para mim muito mais. Aliás, eu nem sei se eu conseguiria ficar vivo depois de uma palavra dessa. João ainda conseguiu, imagino que com o joelho tremendo, né? Batendo o osso um no outro, tremendo todo. O que João, ao ouvir essa voz, foi: eu prostrei-me ante aos pés do anjo para adorá-lo. Tamanho, ficou tão impactado pela mensagem que ele quis adorar o anjo ali. E o anjo, claro, sabe o seu lugar, porque anjo sabe o seu lugar. O demônio não sabe, não, mas o anjo sabe, não é? Ou pelo menos o demônio não respeita lugares, mas o anjo respeita. E ele disse: vê, não faças isto, não faça adoração a mim, não te ajoelhes diante de mim. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus
é o espírito da profecia. Eu sou irmão, eu sou conservo, perdão, palavra grega que diz sindulos, ou seja, alguém que serve ao mesmo mestre com outro servo. Os anjos não aceitam adoração, pois também são servos. Eles fazem um trabalho diferente do nosso, é verdade, mas servem ao mesmo Deus que nós. E é muito importante você se lembrar disso, porque hoje crescem religiões esotéricas que adoram os anjos e mais crescem religiões declaradamente satânicas que adoram os demônios, que são anjos caídos. Mas o anjo diz: adora Jesus. É extraordinário, adoro o Cordeiro, que eu sou um servo teu e dos teus irmãos, os profetas. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Adorar o Cordeiro. Ele vai dizer isso em Apocalipse 22:6 também, eu não tenho tempo de ir lá. Falei isso 2 vezes. O anjo é conservo dos profetas. O anjo traz a revelação de Jesus Cristo para João. João recebe o testemunho do anjo, como o profeta o apresenta à igreja. São todos servos. Trono. Está lá o Pai, Cordeiro, Espírito. É Deus quem prepara uma noiva para o seu filho, irmão. É Deus quem paga o dote pela noiva do seu filho. Não sei se você sabe, essa era uma outra coisa boa daqueles dias, para nós que somos pais, mulheres. O noivo precisava pagar. E caro, pagar um dote. Seria bom acontecer isso hoje. Mas, infelizmente, as coisas mudam. O noivo pagava um dote pela noiva. Pagava um preço. E aí ele pagava e ele aguardava a noiva se adornar. E a noiva está sendo adornada, apesar de nós. Mas nós devemos nos santificar e nos preparar. Quero trazer 3 palavras aqui. Relacionar promessa e trabalho. Às vezes, a gente olha uma cena dessa e diz, vai dar tudo certo. Deus promete que o mal será vencido. Isso nos conforta, isso nos dá segurança e deve dar mesmo. Mas isso não quer dizer que eu devo ficar com os meus braços cruzados, inerte, omisso, indolente, negligente. Eu devo ter uma fé operosa, ou seja, a promessa não é para que eu fique relaxado. A promessa é uma âncora transcendental para o meu trabalho ser diligente, ou seja, a promessa me dá confiança para trabalhar ou para trabalhar com confiança. Posso trabalhar com confiança. O resultado já está prometido, é seguro, não é alguma coisa entregue ao azar, não é alguma coisa entregue ao acaso, é palavra, é promessa de Deus. Você pode trabalhar com firmeza e convicção, não ficar indolente, braços. Outra palavra importante aqui é o destino da alta exaltação e da arrogância. Você viu o contraste entre as duas mulheres? De um lado está a humildade, sobriedade. Do outro está a empáfia, a arrogância, a autoexaltação. Irmãos, a palavra de Deus diz que a soberba ela precede a ruína. Caiu, julgou a grande meretriz. Caiu Babilônia. Não se iluda. Mais forte, mais poderoso, por mais soberbo, por mais autoexaltado que seja qualquer poder nesse mundo, qualquer altivez que se erga contra Deus,
esse poder vai cair. Cair. Isso é importante para você ficar de olho hoje em nosso país. E talvez você olhe aí e há casos de gente se exaltando, se erguendo, se insurgindo, se exaltando, tomados de soberba. Você vai vendo hoje um certo cinismo, porque soberba sempre acompanha cinismos, não é? E as nossas instituições se transformaram num ambiente de feed, de rede social. Parece uma sala de fofoca. Nossas instituições. Não se esqueça. Soberba cede à ruína, e toda altivez será colocada de joelhos. Uma palavrinha é que às vezes isso é uma mensagem bem solene, pena a gente não ter muito tempo para desenvolvê-la, mas é uma mensagem bem central da Escritura, é que às vezes, muito tristemente, a meretriz e a noiva, infelizmente, são a mesma. Que coisa triste. É quando nós, filhos de Sião, cidadãos da nova pátria, filhos da cidade redimida, filhos do Senhor, nós agimos infielmente. Você se lembra daquele texto quando Israel, redimido lá do Egito, chegando no deserto, logo atravessando o mar, já começa a sentir saudade do Egito, saudade das batatas e das cebolas, e desprezando o maná que Deus enviou. Às vezes o povo de Deus se porta infielmente. Que coisa triste. Os profetas falaram muito sobre isso. Os profetas Oséias e Ezequiel, por exemplo, desenvolvem muito bem isso. Ou seja, eles vão dizer que o que distingue, acima de tudo, a noiva é a fidelidade. Ezequiel vai falar de Oolá e Olibá. Eram duas irmãs, duas meretrizes, Israel e Judá. Eles vão dizer, quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, só próprias de meretriz descarada. Ele vai dizer ainda em outro lugar, foste com uma mulher adúltera, que em lugar de seu marido, recebe a estranhos. A própria morte da esposa de Ezequiel será tomada por Deus como uma parábola para o que ele vai fazer com Israel. O profeta Osés também. Ou seja, a própria vida do profeta se torna uma alegoria, uma parábola para descrever a infidelidade de Israel para com Deus. Mas o Senhor diz que ele vai restaurar o seu povo. Ele diz, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal, meu ídolo, meu marido. Mas eu termino fazendo uma pergunta. Nós nos alegramos quando o bem triunfa e o mal é vencido? Nós nos alegramos. Negociantes e os que desfrutavam da lógica babilônica prantearam quando ela caiu, nós vimos no capítulo anterior. E agora aqui os servos, os que os temem ao Senhor, os pequenos e os grandes, celebram o julgamento da Babilônia e exultam pela chegada das bodas do Cordeiro. O linho finíssimo são os atos de justiça santo. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Chamados. Chamados. O Senhor envia o servo, chama-nos para as suas bodas, chama para as bodas de Cristo. Testemunho do Espírito da profecia é o testemunho, é o Espírito de Jesus. Nós precisamos nos preparar para a chegada do noivo, irmão.
É isso que o apóstolo e a Bíblia está nos dizendo. Tem um episódio que aconteceu lá no Antigo Testamento. O dia em que Absalão conquistou Jerusalém, cercou Jerusalém. Absalão era o filho de Davi e ele odiou seu pai. Ele quis matar seu pai. E Absalão, com o exército, toma Jerusalém. E acontece algo com Davi. Ele sai de Jerusalém descalço. Rei descalço. Rei humilhado. Rei envergonhado. Quando eu preguei na vida de Davi aqui, uma série que fiz há muitos anos, eu disse que aquele dia é o dia em que você parece um cão morto. Sabe o que a gente faz com um cão morto? A gente chuta, não é isso que dizem? Chutar um cão morto. Pois então Davi estava um cão morto. Para piorar, tinha um homem lá em Israel chamado Simei, que quando Davi está saindo ali, naquela humilhação de Jerusalém, sabe o que ele faz? Bem feito! Que bom! Joga pedra! Ainda bem! Que bom! Recebeu o que você merecia! E jogando pedra, e fazendo isto, e batendo palma, e viva Absalão! Simei. E o fim de Simei foi a condenação. Talvez há muita gente hoje que não quer Cristo em Jerusalém, que não quer o filho de Davi em Jerusalém, que não quer Jesus Cristo nas igrejas, que não quer a palavra de Cristo nas igrejas, que não quer a verdade de Cristo nos louvores cantados nas igrejas, que não quer Cristo na vida dos crentes, que quer crucificar a Cristo, que quer perseguir Cristo, que está como Simei, batendo palmas, graças a Deus, Cristo, saia do nosso meio. Um ódio a Cristo. Crescente, irmão. Mas em Jerusalém um dia aconteceu algo extraordinário. Era apenas um retrato tímido de algo que vai acontecer no último dia. Ele vem, dado no jumentinho, entra em Jerusalém. Suas panham palmas, folhas de palmeira, tocam no seu trajeto. Dizem, Hosana nas alturas, Hosana ao que vem, em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, Hosana! Recebendo Jesus em Jerusalém. Irmãos, o Cordeiro está vindo. O noivo está vindo. Nós tenhamos essa alegria pela chegada de Cristo. Passar a sua Jerusalém celestial. E que nós possamos dizer, Hosana, Hosana, que o noivo vem buscar sua esposa, Hosana. E eu diria, aliás, como disse um irmão hoje aqui, antes desse culto, eu disse para ele, irmão, está na hora do noivo chegar. Que ele venha buscar tua, que nós estejamos dando, preparando para grande banquete. Dia que o Senhor nos abençoe. Nosso Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a termos antecipação dessa eterna, jubilosa glória da esposa do Cordeiro, mesmo nesse tempo em que muitas e muitas vezes vivemos diante dos nossos olhos o triunfo das prostituições da Babilônia, o amor a si mesmo, o amor a este mundo, o ódio
santos e profetas, do ódio que crucificou Jesus Cristo. Ajuda-nos. Temos fé viva e esperança e a trabalharmos com confiança. Amém.